cantar de novo, só que eu vou baixar o tom, tá bom? Porque ficou alto. Tô caindo alto. Só tua morte pôde mudar um destino que não escolhi. Só tua vida traz a esperança de ver tua glória em mim. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ele não desistiu de nós. Graças ao Senhor estamos aqui. Senhor, ó a tua igreja, ó Senhor, a menina dos teus olhos, ó Senhor Jesus, celebra essa festa a ti. Tu és o nosso anfitrião. Tudo tu fez por nós. Tudo o Senhor realizou por nós. Senhor, nosso coração é de gratidão a ti nessa noite.
Senhor Jesus, continua nos abençoando, nos fortalecendo, Senhor, nos tirando das complicações. Senhor Jesus, reconhecendo que só tua morte pôde mudar o destino de cada um de nós. Ó Senhor Jesus, e a tua vida, Senhor. Ó Senhor Jesus, tem nos enchido de satisfação. Ó Senhor Jesus, é grata a Ti por esse pão e esse cálice que foi dado por nós. Senhor, o Senhor se deu por nós. Obrigado, Senhor. Nós não tínhamos nenhuma qualificação, o preço era muito alto, mas o Senhor pagou. Ó, na cruz o Senhor pagou esse preço por nós. Podemos entrar no Santo dos Santos. Muito obrigado, Senhor. Ó Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor pagou esse alto preço por nós, Senhor, naquela cruz. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, vem criar mais em nós esse sentimento de infinita gratidão por tudo que o Senhor tinha feito por nós. O Senhor fez, o Senhor realizou. Senhor Jesus, o Senhor cumpriu toda a vontade do Pai. Senhor Jesus, o Senhor bebeu o cálice da maldição em nosso lugar, para que nós hoje pudéssemos a bênção, o cálice da nova aliança. Senhor Jesus, Senhor, essa noite também esvaziar o nosso coração. Senhor, vem tirar de nós toda a culpa, toda a preocupação. Senhor Jesus, porque tudo o Senhor já levou naquela cruz, e contigo somos mais que vencedores. Senhor, abençoa esses símbolos, Senhor Jesus, que para nós tem um significado muito grande. Senhor Jesus, esses símbolos, eles simbolizam, Senhor Jesus, que na igreja em Sapé há um só pão, um só corpo. Senhor, todos os filhos de Deus estão reunidos nessa cidade, representam uma só igreja, estão todos incluídos nesse pão. Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, pela unidade. Essa mesa também, ela nos encoraja a pregarmos o Evangelho, porque o Senhor falou, fazer isso até que eu venha. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, vamos desfrutar do hino Laços de Amor. Amém? Em outros hinos, Laços de Amor. Graça tamanha, mercê que nos ganha, preciosas emanam do trono dos céus, amor que conforta, de vida nos dota, levou-nos de volta ao seio de Deus. Outrora estrada
estrofe 3. Deus grande e em grado nos tem confiado aos servos amados em canto sublime, com simplicidade e sinceridade, que Cristo nos ache fazendo assim. Que graça tamanha recebemos preciosas emanam do trono dos céus, de vida nos dota, levou-nos de volta ao seio de Deus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Amém. Como a gente falou, irmãos, né, vamos reforçar o aviso para vocês hoje. Ó, a gente estava colocando a caixa de oferta uma vez no mês, certo? Sim. Era primeiro domingo do mês, de cada mês. E aí houve uma necessidade maior, né, para a obra. E aí, como não existe esse negócio de ser separado obra e igreja e obra. Irmãos, a igreja existe por conta da obra e a obra só existe por conta da igreja. Isso aí é um conjunto que funciona em plena harmonia. Senhor Jesus. E aí, irmãos, né, houve essa necessidade e numa reunião de serviço, os irmãos que vieram de toda a região por aqui, teve a comunhão conosco. E aí o coração dos irmãos é o quê? Passar um encargo para toda a igreja. Não limitar, irmãos. Ó, a igreja em Filipos era uma igreja que tinha começado, e ali a região era extremamente pobre. Mas a igreja foi tão abençoada quando começou a ofertar para Paulo, não é? Irmãos, a gente não pode, né, barrar a bênção para nenhum irmão. Amém. Pelo outro lado, nenhum irmão é forçado a nada, né? Você tem livre, né? Você é livre para fazer aquilo que você achar diante do Senhor. Sim. Mas aí, né, os irmãos tiveram comunhão e Amém. Todo domingo, agora todo segundo domingo de cada mês, Amém. as ofertas vão ser destinadas à obra. Amém. Né, a obra da nossa região. Amém. Porque aquelas cotas é a obra internacional. Amém. Ou seja, universal. Né? Então, essas cotas, o sócio do Evangelho e também as nossas ofertas de cada segundo domingo vai ser destinada totalmente para a obra regional, da região 4, Amém. que abrange hoje 5 estados. Sim. Começando por Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e uma parte do Ceará. Sim. Senhor Jesus. Então, irmãos, assim, né, diante disso, né, o Senhor tem nos agraciado com muita coisa.
Irmãos, Chico Zé uma vez compartilhou, né? Ele não foi aqui conosco, foi ainda quando reuni aqui nesse outro local, né? Às vezes chega um pensamento de assim, eu não oferto porque eu não tenho. E aí ele falou assim, ou você não oferta, você diz que não oferta porque não tem, ou não tem porque não oferta. Então, irmãos, é uma coisa que, assim, o nosso coração tem que ser bem singelo diante do Senhor. Amém. Se você tem e quer dar, vá diante do Senhor, ora ao Senhor. Na palavra da imersão de hoje, falou uma coisa bem interessante aqui. No ponto 1 diz assim, se aqueles com quem o Senhor conta para restaurar a condição da igreja estiverem desanimados, então ele não poderá contar conosco. Sim. Por isso, irmãos, a gente tem que ter, né, alegria em servir ao Senhor, em ofertar ao Senhor, tudo é com alegria. Amém. O Senhor não se agrada de quem, já fala na própria palavra, que Ele não se agrada de dar com tristeza ou por necessidade. Verdade. Mas com alegria no seu coração, você está ali, você primeiro tem que ver o que é que o Senhor está fazendo. Amém. Olha, como a gente falou ontem, né? A gente visitou algumas igrejas, a gente desfrutando da mesma coisa. Tudo que está acontecendo aqui, irmãos, né? Não pense que é só aqui em Sapé, não. Hoje é global. Sim. Em todos os países, hoje, então, o irmão Pedro já falou, né? Que agora, na comunhão, até Jobs falou que 120 seapistas, né, comportores estão indo para onde? Para Japão, para a China Coreia. E para a Coreia, né, Zé? Senhor Jesus, fora os que já estão na Europa, né? Então, irmãos, tudo isso é você participando para enviar esses irmãos. Amém. Você tem a sua contribuição. Não pense, irmãos, que o que você está devolvendo ao Senhor foi a sua capacidade, o seu braço forte. Não é. É o Senhor que te supre. Amém. Eu vou compartilhar algo aqui que aconteceu até hoje, já. Só um minutinho, deixa eu terminar só aqui de compartilhar isso aqui. Diz assim: devemos dar o melhor para o Senhor, até na questão das ofertas e voto precisamos mudar de cultura. Irmãos, qual é a sua cultura em relação a isso? Não é dar o que sobra do meu tempo ou do meu dinheiro. Coloquemos o Senhor como prioridade. Você tem colocado o Senhor como prioridade? Irmão, se você ainda não colocou, não se condene por isso. Está na hora de você colocar só. O Senhor está encorajando você a priorizar Ele. Quando falou aqui, ó, Senhor Jesus, até na questão das ofertas e voto, precisamos mudar de cultura. Não é dar o que sobrar. Irmão, na sua casa, você dá o que sobra a quem? A ninguém. Às vezes aos animais. Cachorro, galinha, porco. Ou até mesmo um mendigo que passar pedindo na sua rua e bater lá na sua porta, você só dá a ele o que está sobrando. Ou não é assim? Você notou agora por que você tem que priorizar o Senhor? Você vai dar a Ele, continuar dando a Ele só o que sobra? Irmãos, é a única palavra que o Senhor diz que a gente pode testar o Senhor é nisso. Quando você abre o seu coração para estar ofertando ao Senhor, você vai ver o que Ele pode fazer com você. É coisas sobrenaturais que às vezes você estava com dívida para receber e nunca recebia. Quando chega um momento, às vezes, que o Senhor dá uma oportunidade a você, você vai lá ainda receoso, Senhor, estou com pouco, não sei o que, lá vai tanto questionamento, mas dá. No outro dia, as portas se abrem, aí você, mas rapaz, não, tem que ser Deus, homem. Tem que ser Deus te suprindo. Aí, a gente, essa semana, a gente falando, né, eu falando com o Netinho, ela disse, mas eu estou cheio de compromisso, vai ter conferência, vai ter tudo.
E aí, emplacamento do carro aí, agora, eu vou amanhã já fazer a revisão. E tomo dinheiro para isso, tomo dinheiro para aquilo, né? E a gente fica assim. Verdade. E aí, irmãos, ontem Israel, quando chamou, né? Vamos para Campina Grande. E a gente vai, e os pensamentos parecem que acompanham a gente. Para onde a gente vai? Não larga. Mas aí, irmãos, quando o Senhor fala, você tem que crer. Amém. Quem supre a igreja é Deus. Amém. Você não vai ter nada se Deus não lhe der. Verdade. O irmão Dong falou isso várias vezes, né? Que você não pode se orgulhar de dizer assim: ah, Deus me deu sabedoria, eu sou o cara, estou ganhando dinheiro, rio de dinheiro. Não, irmão. Se Deus não for contigo, você não vai sair do canto. Deus é que abre porta para você. É que você só tem que crer. Porque se você crer é receber. Amém. E aí, eu passei a semana todinha com um cara que me dava um dinheiro e eu cobrando a ele. E ele só prometendo a semana todinha. Todo dia ele prometia. Aí hoje de manhã, eu acordei, né? E estava tomando café com o Netinho. O meu celular deu uma pane aqui. As telas, ficava mudando de tela em tela, e ligou para o cara, e eu tentando desligar, eu digo, dito domingo, o cara vai dizer o que comigo, que eu estou cobrando a ele, dito domingo, e eu querendo desligar aqui, nada de desligar. Daqui a pouco, eu consegui desligar o telefone de vez, para reiniciar ele todinho de novo. Quando eu abri as telas, estava lá um Pix do cara, e pedindo desculpa que ia finalizar alguns pagamentos para mim ainda na segunda-feira. Eu digo, repara só, a gente vai se envolvendo com as coisas do Senhor, né? E o Senhor quem vai cuidando da nós, a própria palavra diz que quando a gente cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas. E o Senhor dá até enquanto a gente dorme. Né? Aí eu digo, Senhor, como é que pode um negócio desse? Não precisou nem de eu cobrar, o telefone deu uma pane e ficou louco aqui. Foi ou não foi, Netinha? Netinha viu, está aqui ainda o Pix aqui do cara. Amém. Eu digo, irmão, isso é Deus trabalhando na nossa vida. Amém. Deus trabalha em todos os aspectos. Primeiro, Ele quer a obediência a gente, né? A simplicidade de desfrutar, de estar junto com os irmãos. E tudo Ele vai cuidar para a gente. Amém. E agora, irmãos, temos um momento especial, né? Agora a gente vai ficar colocando essas caixas de oferta toda semana. Amém. O que for arrecadado, irmãos, será muito bem-vindo. O nosso caixa, para vocês terem ideia, está como, Daniel? Tá com 10. Essa semana a gente precisou ainda tirar, porque as caixas ficavam tudo penduradas lá do outro lado. Não sei se vocês notaram. Agora está bem encaixadinha, os fios estão tudo embutidos, né? A gente fez os aterramentos, que aqui está cheio de gambiarra. Aumentou tomadas, colocou mais tomadas. Colocou mais tomadas e fez o aterramento de todas. E também os fios. O fio era por ali, ó. Está lá as marcas. Agora está tudo embutido, saindo de dentro do... Lá, tá vendo? Lá também, ó. Aqui. Falta fazer o reparo e pintar. Mas amém. Aí... O caixa está em décimo de R$150. Mas é pela voz. Como é, quem foi que disse que o quê? Não é fácil. Mas, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Deus vai te suprir. Amém. Deus quer ver você com alegria. Amém. Sabendo que você está participando de uma obra gigantesca. Amém. E você está incluso. Irmão, não importa. Olha, seja bem sincero diante de Deus. Se tem, tem. Se não tem, não tem. Não é? Mas Deus... E também, irmãos, desde que a gente começou a reunir aqui nesse local, se qualquer algum outro irmão quiser nos informação de qualquer item que saiu, que foi passado, que foi vendido, foi comprado, tá tudo anotadinho, tintim por tintim, tá bom? Qualquer item que saiu daqui foi tudo para a edificação da igreja e pregação do evangelho. Amém. Não foi investido à toa em nenhum momento todo o dinheiro dos irmãos, tá bom? Sim. Se os irmãos quiserem nos procurar, Daniel, me passa aí a ficha do mês passado, do mês retrasado, que eu passo para os irmãos, tá bom? Amém. É só falar com a gente. Tem feito esse relatório mensalmente. Amém. A gente foi orientado a não colocar mais em
fixar um papel botando um relatório das ofertas, despesa e, enfim, as outras coisas todas. A gente foi orientado a não fazer mais isso. Que houve alguns problemas com outras igrejas, que pessoas vêm ser convidadas e vêm, vê o relatório, sabe que tem dinheiro, ou pensa que tem, e aí houve problema com gasofilaço, com tudo, e aí por isso a gente foi orientado a não fazer mais isso. Sendo bem claro para os irmãos. Amém? Agora vamos orar 1 minuto. Os irmãos vão botar a caixa de oferta e vamos cantar qual hino? 111. Amém. A estrofe 3 do 111. Amém. Amém. Senhor Jesus. Jamais irá deixar-me, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver, com fogo me circunda, que hei de recear. Com o seu maná, minha alma vem suster. Seu rosto eu verei, e rios de delícias vão fluir. Dos vales é o lírio, estrela da manhã, o eleito dos milhares para mim. Senhor Jesus. Senhor, somos-te gratos, Senhor, por cada moeda que foi colocada aqui, cada valor, Senhor. O Senhor possa utilizar, Senhor, da melhor forma possível para o avanço do Evangelho. Senhor Jesus, Senhor, continua, Senhor, abençoando todos os irmãos. Senhor, os que puderam ofertar hoje. Senhor, também os que não puderam ofertar. Continua abençoando a sementeira dos irmãos. Senhor, todas as coisas, Senhor, é o Senhor que nos supre. Senhor Jesus, por isso somos gratos ao Senhor, que tem cuidado da sua igreja, não tem deixado faltar nada. Senhor Jesus, Senhor, por isso o Senhor continue sendo fiel, Senhor, em todas as coisas. Senhor, louvado seja o Senhor. Abençoa essas ofertas, Senhor, o destino de cada uma. Ó Senhor Jesus, Senhor, seja com os irmãos.
Senhor seja com a sua igreja. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus, por mais uma reunião, mais uma oportunidade de ofertar a Ti, de louvar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, abre agora o nosso coração para receber a Tua palavra, a semente do Teu reino. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Jesus Cristo é o Senhor. Hoje, vou tentar passar um breve resumo aos irmãos da Semana do Alimento Diário. Amém? Que tem como título, Marido e mulher, herdeiros da mesma graça divina. Amém? E também um pouco da palavra da semana. Amém? Que o irmão Pedro ministrou no Peru. Amém? Obrigado. E essa palavra é bem interessante, irmãos. Eu disse para o Israel que essa palavra me surpreendeu. E principalmente quando eu recebi a mensagem no WhatsApp, sabendo que era eu que ia dar essa mensagem, Porque eu disse assim, Senhor, de todos os irmãos, para falar de casamento, trouxeram logo eu, o menos experiente, Ou o breve, A gente tive uma pouca experiência até aqui, Mas é incrível, irmãos? Porque a minha expectativa de passar para os irmãos, nenhuma experiência ou nenhum ensinamento de algum, como eu posso dizer, de coisas que vocês podem aplicar no casamento de vocês ou na vida de vocês. Eu não quero passar nenhum ensinamento, amém? Mas o que eu espero que possa alcançar hoje o coração dos irmãos é a semente divina. Porque a gente viu nessa semana no Alimento Diário que somente essa semente é capaz de produzir algo real em nós. Então, irmãos, não existe aqui método, não existe aqui maneiras. Então, não precisam se preocupar com a minha experiência, tá bom? Senhor Jesus. Mas adianta os irmãos, para quem não conhece, não tem tanta intimidade comigo. Eu estou casado, amanhã vai fazer 6 meses, Casei no dia 24 de agosto. E o Senhor, Ele tem me dado uma experiência muito forte com essa palavra, E graças a Deus que desde que eu casei, a minha vida de casado tem sido aqui na igreja em Sapé, Juntamente com os irmãos. Senhor Jesus. Irmãos, e para entrar dentro do sentimento dessa semana, eu queria falar um pouco da segunda-feira, para começar, E o título dessa semana, da segunda-feira, fala assim: a alma é um campo de batalha. Amém? Vamos repetir? A alma é um campo de batalha. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, e para tentar ser bem prático para os irmãos, a gente vai ter em torno de 25 minutos. O que é a alma, Aonde está localizada a alma, A gente consegue ter clareza já na segunda-feira que a alma nada mais é do que o coração do homem. Amém? A alma, irmãos, ela é composta por mente, vontade e emoção. Amém? Os irmãos já têm clareza disso, A alma é composta por mente, vontade e emoção. Só que o coração do homem não é composto apenas por isso. Não é apenas pela mente, pela vontade ou pela emoção. Mas existe um quarto item aí que se chama consciência. Amém? E o que acontece, irmãos? O coração do homem, desde que foi criado, pelo Senhor, ele tem se tornado e é hoje o principal campo de batalha, onde o inimigo e Deus vivem disputando o coração do homem. Agora eu queria que os irmãos fizessem uma pergunta para vocês mesmos. Por que o meu coração é tão importante? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Por que o meu coração é tão importante? Irmãos, olha que pergunta é essa, Olha quão interessante é essa. Eu acho que muitas vezes a gente até já se perguntou, sobre essa situação, Por que o meu coração é tão disputado, Irmãos, e a palavra dessa segunda-feira, e a mensagem 18 que o irmão Pedro ministrou há um tempo atrás, ela retrata que o coração do homem é importante porque ele é o lugar onde visa produzir a vontade de Deus. Amém? Então, irmãos, a gente vê lá em Mateus 13, que o coração do homem é o lugar onde recebe a semente divina. E que semente divina é essa? A semente divina é a palavra de Deus. Então, irmãos, o Senhor ele não quer depositar sua palavra meramente em qualquer lugar, mas ele escolheu o coração do homem para manifestar esse desejo dele. Senhor Jesus. E assim, irmãos, que assim quando a gente recebe a semente divina, algo está sendo gerado dentro de nós. Algo o Senhor tem como objetivo nisso.
Ele quer que por meio do nosso coração, essa semente cresça e estabeleça o seu governo aqui na terra. Senhor Jesus. Então, irmão, veja como é importante. O meu coração é importante porque é o lugar onde Deus vai estabelecer governo nessa terra. Amém? Então é por meio do coração desses, irmãos. Só que o inimigo, sabendo disso, ele não está meramente contente. Por quê, irmãos? Porque a gente sabe que o quê? Que o mundo jaz do maligno. Então a gente sabe que Satanás, sabendo que a semente plantada em nosso coração vai estabelecer governo nessa terra, ele não vai ficar parado. Então aí se inicia uma batalha, aí se inicia uma luta, e pelo nosso coração. Então o nosso coração, irmãos, ele está a todo momento sendo bombardeado e guerreado, né? Pelo inimigo e pelo Senhor. Só que eu queria levantar aqui algumas ferramentas que o inimigo ele usa para tentar conquistar o nosso coração. Amém? E uma delas, né, inclusive que a Bíblia cita, é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. E uma delas, irmãos, é muito impressionante que o alimento diário traz para nós, né? Que é principalmente todos os departamentos que o mundo nos oferece. Ou seja, as coisas legítimas da vida. Amém? Então perceba, olha quanto ataque a gente sofre no nosso coração. Concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida e ainda as coisas legítimas. Que é o quê? É tudo aquilo que o homem necessariamente precisa para viver. Ou seja, é um casamento, muitas vezes é o trabalho, muitas vezes é uma faculdade. E até eu queria compartilhar com os irmãos uma experiência, né? Esses dias eu estava compartilhando, acho que foi com o Daniel e com o Paulinho no carro, né? A gente vindo de Campina Grande, e eu compartilho até com Israel. Existe uma ferramenta nova hoje no mundo que se chama IA, né? Que é a tecnologia de forma avançada, né? E dentro dessa IA, existem alguns aplicativos, que um deles muito conhecido, que é o ChatGPT, que é um aplicativo que qualquer dúvida que você tem, ou qualquer curiosidade, ou se você precisa que ela faça algo para você, você digita lá, e ela vai te dar uma resposta de forma mais inteligente possível, de forma mais prática possível. Irmãos, e eu fiz uma pergunta, né, para o meu ChatGPT que eu tinha no celular, né? E a pergunta que eu fiz para ele foi assim: se você fosse o inimigo de Deus, o que você me faria para me afastar de Deus? E foi muito interessante a resposta. Ela respondeu assim para mim, né? Até compartilhei com os irmãos. Para os irmãos terem noção, eu relatei algumas informações do meu cotidiano para esse ChatGPT, né? E ele armazena essas informações, por exemplo, o CEAP, minha rotina. Aí ele falou assim: se eu fosse o inimigo de Deus, Jonathan, eu te ocuparia tanto com as coisas da obra, tanto com as coisas da igreja, que tiraria a sua intimidade com a palavra, a sua intimidade com os irmãos, a ponto que você não tivesse mais tempo para dedicar ao Senhor. Então, irmãos, perceba que as coisas legítimas é as coisas que eu muitas vezes vivencio até no meu dia a dia, como o meu serviço ao Senhor, como os serviços que eu tenho na obra. Então é por meio dessas coisas, irmãos, que o inimigo ele tenta muitas vezes nos arredar. Senhor Jesus. Então perceba que não é fácil, irmãos. Muitas vezes a gente acha assim, não, se fosse pecado, eu não caio em pecado, eu sou uma pessoa santa. Se for isso, soberbo dos olhos, eu não me considero uma pessoa orgulhosa nem invejosa. Mas muitas vezes a gente está ali, ocupado com o trabalho, ocupado até preocupado com estudo, preocupado com financeiro, ou muitas vezes coisas legítimas também, irmãos, que é muito bom relatar, é o nosso tempo que a gente dedica às redes sociais. Porque o entretenimento é algo legítimo, entendeu? Então a gente às vezes dedica 15 minutos, 20 minutos, e isso vai roubando o nosso coração para o Senhor. Irmãos, o inimigo, ele não quer apenas ocupar o nosso coração. Amém? Ele quer danificar a ponto que a gente não possa mais receber a semente da vida. Então, irmãos, às vezes a gente acha que aquilo dali só está entrando em conflito, mas não, está sendo danificado o nosso coração. E o nosso coração é danificado a um ponto que quando a gente vai tentar receber a palavra do Senhor, o nosso coração já não está mais adequado para receber. É por isso que eu queria abrir Mateus 13. Amém? Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus. Eu vou ler por causa do tempo, tá bom, irmãos? É Mateus 13, versículo 3, a partir do versículo 3. Ele fala assim: e de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear.
E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo aves, a comeram. Amém? Eu quero que os irmãos marquem esse versículo 4 aqui. Amém? Vamos continuar. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, ao sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Irmãos, eu queria tentar esse versículo 4 porque é muito interessante. Perceba que fala que assim que o semeador saiu para semear, ele jogou a primeira semente à beira de um caminho, e vindo as aves a comeram. Se a gente for para o versículo 19 do capítulo 13, a gente vai ver o significado desse versículo. Amém? Ele fala assim no versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino, é o quê? Aqui é a semente, amém? Senhor Jesus, a todos que recebem a semente do reino, amém? Aí aqui está, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Então vocês estão vendo aqui, irmãos, que essa terra é o coração, e a gente vê que assim que a semente tenta entrar e ela não consegue, a gente vê aqui que aquelas aves que tomam a semente do chão, não é qualquer ave, é o próprio inimigo de Deus. Porque essa luta que está pelo nosso coração, irmãos, Satanás ele não quer que a palavra chegue ao nosso coração. E ele tem tanta cautela nisso que ele viu que a semente nem entrou, mas mesmo assim foi lá e arrancou. Entendeu? Então, irmãos, às vezes a gente está com dificuldade, às vezes a gente está passando por momentos difíceis, mas o inimigo ele ainda não está contente por a gente estar passando por isso. Então, quando o Senhor ele se levanta para nós, ele se mostra para nós, com os irmãos querendo nos visitar, com os irmãos nos encorajando, o inimigo ainda tenta arrebatar aquela palavra no nosso coração. Ele lança sofisma, ele lança mentira, entendeu, irmãos? E eu quero que os irmãos se atentem, né? Porque essa semente aqui fala que ela foi lançada na beira do caminho. O que é que quer dizer a beira do caminho? A beira do caminho, irmãos, é uma estrada que provavelmente existe muita passagem de pessoas. Então, por passar muita gente, essa terra acaba sendo muito pisada e acaba endurecendo muito. Então, perceba, irmãos, que quando essa semente cai lá, por ser tão pisada essa terra, ela acaba não entrando e não consegue frutificar e o inimigo tira. Então, às vezes, as preocupações, o Joaquim citou aqui, foi muito interessante, irmãos. Parece que esses pensamentos, as preocupações da vida nos acompanham. Para onde a gente vai, está passando essas pegadas e vai pisando no nosso coração e vai pisando esses pensamentos. Então é por isso, irmãos, a importância da gente ter a prática de dormir com Deus, a prática de a gente acordar com Deus. Porque se a gente deita preocupado com quem vai nos pagar, como vai acontecer, onde eu vou trabalhar, entendeu? Quer dizer que o meu coração está sendo disputado ali pelo inimigo naquele momento. Entendeu? Mas se eu deito, fazendo imersão na palavra, entregando minhas preocupações ao Senhor, é porque a semente está entrando. É porque algo está crescendo dentro de mim. Então, irmãos, a gente precisa se atentar a isso. Amém? Senhor Jesus. E algo interessante que eu queria falar para os irmãos, né? É que a gente precisa tomar cuidado, irmãos, porque tudo que é legítimo está ligado com nossos próprios interesses. Amém? Tudo que é legítimo está ligado aos nossos próprios interesses. E o irmão Pedro trouxe nessa mensagem dessa semana algo muito interessante. Ele, tanto nessa como na mensagem anterior, ele falou que os ídolos, eles só foram criados para satisfazer os interesses do homem. Então, onde surgiu os primeiros ídolos? Os primeiros ídolos de barro, as primeiras criações. Foi quando o homem plantou e precisava que chovesse. Então, para satisfazer aquela necessidade legítima do sustento do trabalho dele, ele disse assim, não, eu vou criar um ídolo, entendeu? Mas por que ele criou um ídolo, irmãos? Porque ele estava distante de Deus. Ele não tinha comprometimento na comunhão com Deus. Então, como ele não podia ir até Deus, ele decidiu criar o seu próprio ídolo para poder satisfazer sua própria necessidade. Então, ele cria ali o seu ídolo, ele cria a sua escultura, e ele começa a pedir àquele ídolo que venha a chuva. Então, irmãos, as coisas legítimas dessa vida nos levam a manifestar o nosso próprio interesse. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Então, é por isso que eu falei, tanto o celular como é um entretenimento, é algo legítimo. A televisão é algo legítimo.
Mas se eu não tomar cuidado, vira um ídolo na minha mão. Então, o meu casamento, irmãos, a gente vai ver aqui um pouquinho decorrente mais na frente, também é algo legítimo. Mas a gente viu nessa semana, no Alimento Diário, que o casamento existe uma finalidade para o casamento. O casamento ele não foi feito para satisfazer apenas, irmãos, o lado carnal do homem. Eu estou falando apenas o lado carnal, porque também foi para isso. Vocês percebam aqui que a gente tem um coração, a gente tem a alma. Mas a gente, além da alma, tem o espírito, a gente também tem a carne, porque o homem é tripartido. Senhor Jesus. E eu queria contar para os irmãos uma história, que essa história, ela reflete, né, uma questão de uma guerra. Amém? É bom que a gente entre dentro do contexto. Existe uma história, irmãos, que é muito contada para quem estuda, que é a história não sei se vocês já ouviram falar, do cavalo de Troia. Amém? E essa história é muito interessante, por quê? Ela relata uma guerra que acontecia entre gregos e troianos há mais de 10 anos. E o que acontece? Essa guerra durava tanto porque os muros de Troia eram uns muros muito altos e muito bem fortificados. Então, embora a Grécia tivesse muitos homens e tivesse muitas conquistas ao lado da praia, ela não conseguia avançar para dentro da cidade, porque os muros barravam. E aí surge uma grande ideia, né? Os homens, eles perceberam que não conseguiria entrar, porque os muros eram muito bem fortificados. Eles decidiram o quê? Vamos fazer um grande cavalo de madeira, porque esse cavalo de madeira representa os deuses dos troianos que estão lá dentro, e vamos montar ele bem grande e vamos se retirar da praia. Porque com a gente porque a gente se retirando, eles vão achar que é um presente do Deus dele. Vão achar que o Deus dele concedeu uma vitória na guerra. Então vamos preparar esse grande escultura, esse grande cavalo, e vamos colocar o quê? Vamos colocar soldados dentro desse cavalo, para que assim que esse cavalo entrar, eles quando estiverem dormindo, a gente possa sair, abrir os portões, e o exército pode entrar e tomar todo o reino, né, de Troia. Então perceba, irmãos, olha como interessante é isso. Os gregos tiveram essa ideia e assim aconteceu. Por quê? Aconteceu. Porque assim que os troianos viram o ídolo deles, aquilo dali manifestou o interesse deles. Aquilo dali satisfazia o coração deles. E eu falo aos irmãos, as coisas legítimas dessa vida, os departamentos desse mundo, ele também nos permite viver a religião. E o que é a religião, irmãos? A religião é viver as coisas de Deus, fazer as coisas de Deus sem Deus. Então, assim que eles trouxeram esse presente para dentro de Troia, quando foi à noite, os soldados saíram, abriram os portões e todo o exército grego entrou. E acabou a cidade, né, entrando em ruína. Então, por que eu estou compartilhando essa história com os irmãos? Porque essa semana o irmão Pedro tem falado dos muros de Neemias. Irmãos, embora o Senhor esteja levantando um muro sobre a cidade, sobre a vida da igreja, né, que é a palavra, né, isso não é o suficiente. Não olhe para mim, não me condene, tá? Os muros não é o suficiente, irmãos. Porque assim que Neemias ele passou 1 ano edificando os muros. Mas assim que ele terminou a edificação do muro, 11 anos foram para santificar e para restabelecer o templo, além das casas das pessoas que ali viviam. Então, irmãos, não adianta a gente hoje ter a palavra e ter o governo do Senhor e o nosso coração ainda está impuro. A parte de dentro ainda está olhando para os nossos interesses próprios, para os nossos ídolos, para as coisas legítimas dessa vida. Então, embora hoje a gente tenha a palavra, irmãos, o Senhor ainda quer muito mais. O Senhor, Ele quer o nosso coração. A obra de Deus, irmãos, ela não consegue ser realizada apenas pela palavra. A gente tem aquele jargão muito forte, né, que fala assim, quem faz a obra é a palavra. Mas não é só a palavra, é também o coração do homem. Senhor Jesus, se eu falei até para o Senhor esse dia, se eu colocar uma semente em cima dessa mesa, irmãos, vai frutificar? Vai crescer? Porque ela não está no lugar adequado. Então não adianta a gente ter a palavra, irmãos, e a gente não ter um coração adequado. Então, irmão, Troia, ela tinha uns muros muito grandes, muito fortificados. Ela suportou o ataque do inimigo durante 10 anos. Mas assim que apareceu algo que satisfazesse os seus próprios interesses, ela permitiu entrar em seu coração. Ela permitiu entrar em sua terra. E aquilo dali foi a ruína daquela cidade. Senhor Jesus. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, irmãos. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E eu queria agora, até para fortalecer esse sentimento,
que a gente abrisse em Neemias 7. Amém? Senhor Jesus, amém. Amém? Amém, irmãos? Neemias 7, versículo 1. Amém? Amém. Senhor Jesus, versículo 1. Vamos lá? Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Amém, irmãos? Eu queria pontuar aqui o primeiro versículo, tá certo? Antes que a gente entre em outro sentimento. O primeiro versículo fala assim, que assim que reedificados os muros e assentadas as portas, ele estabeleceu os porteiros, os cantores e os levitas. Irmãos, a gente passou por um momento na vida da igreja onde foi necessário a gente levantar os muros. Só que após isso, o Senhor ainda quer mais, irmãos. A gente vê que o Senhor não está contente apenas com isso, né? E aqui a gente vê que assim que ele estabeleceu o muro, ele começou a convocar todos os serviços, desde o serviço de música, desde o serviço da recepção. E eu queria aproveitar esse momento para os irmãos, porque uma coisa que eu aprendi lá no CEAP, né? Que aonde a gente for, né, a gente tem que levar a palavra e o encargo. Então, irmãos, o encargo que eu queria deixar para os irmãos também é a gente se apresentar para o serviço da igreja, né? A gente tem tido comunhões do serviço, né? E tem apresentado muitas necessidades, mas as principais necessidades é o coração do homem. A gente precisa de homens para servir. E a gente vê que esses serviços eles estão sendo levantados após a edificação. Então, irmãos, a igreja em Sapé, ela está constituída aqui. A gente passou por um momento difícil, a gente está num novo local, mas o Senhor precisa agora que os serviços sejam restabelecidos. Então a gente precisa de cada um dos irmãos, né? A gente tem, por exemplo, aqui o irmão Paulinho, né, que está à frente do serviço de recepção. Então, os irmãos que têm coração, têm um sentimento, pode procurar ele, né? A gente tem um serviço de mídia, que pode estar procurando o Tiago, né? Isabel. Então, a gente pode procurar também o serviço de criança, né, irmão? Então, irmãos, a gente precisa estar com o nosso coração, amém? Dedicado a isso, às coisas do Senhor, amém? Então, vamos continuar. Eu nomeei Anade, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Amém. E lhe disses, né? Não se abra as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponha-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. A cidade era expansosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Senhor Jesus. Então, irmãos, a gente vê aqui que assim que foi estabelecidos os muros, qual foi a direção que Neemias deu? É que eles não abrissem as portas. Amém? Então, irmãos, para coisa alguma, né? Até que as casas lá dentro fossem edificadas. Então, irmãos, a gente agora, graças a Deus, está sendo levantado esses muros sobre a igreja. Mas a gente não pode, em nenhum momento, a gente pode ter a liberdade de abrir essas portas. Então a gente também tem que tomar cuidado como está o nosso coração, né? Como a gente viu, mas principalmente também, irmãos, não entrar no conforto. Essa semana, né, a gente viu a experiência de Neemias. Neemias, irmãos, ele servia a um rei, né? Só que quando ele viu tudo aquilo que tinha acontecido com Israel, com Jerusalém, né? Aquilo moveu e comoveu o coração dele, né? E ele era alguém tão importante, irmãos, tão importante para aquele rei, que ele tinha certa liberdade e autoridade maior do que a rainha, entendeu? O rei confiava tanto nele que o irmão Pedro explicou, né, que até a questão da comida, daquilo que os cozinheiros preparavam, passavam primeiro por ele para que ele pudesse provar e ver que não tinha veneno algum, né? Então, irmãos, a gente vê o como importante Neemias era. Só que ele não sentou naquele conforto dele. Ele não sentou, vamos dizer assim, no cargo e na posição dele, né? Mas quando ele viu a necessidade do Senhor, ele se prontificou em ir lá e atender, né? E era algo tão forte, né, que fala que o rei, quando olhou para a cara dele, disse assim: por que você está com essa cara? Ou você não está doente para estar com essa cara? Tem alguma coisa acontecendo, né? E foi ali onde ele abriu o coração dele para o rei, né? Então o rei o enviou
com alguns homens, né? E ali ele começou a edificação desses muros. Então, irmãos, a gente precisa tomar cuidado com o conforto. Às vezes a gente se acomoda muito, entendeu? Naquilo que a gente está fazendo no nosso viver. A gente acha que a nossa vida é só edificar um conforto para a nossa família. Só que existe uma preocupação maior. Existe sim, a preocupação de edificar um templo para o Senhor. E existe, irmãos, isso, principalmente essa necessidade dentro da nossa localidade, no viver da igreja, né? Ó Senhor Jesus. E para continuar aqui, para não tomar tanto tempo, eu acho interessante, né, irmãos, esse sentimento de estabelecer o templo após os muros, né? Porque, irmãos, como a gente pode estabelecer, eu até compartilhei isso, né, com os irmãos, como a gente pode estabelecer um lugar santo para o Senhor se a nossa vida não é santa? Se a gente não dedica o nosso tempo para santificar o Senhor? Então, irmãos, o Senhor ele quer habitar num lugar que é santo, mas eu preciso ter um tempo para poder me dedicar, para poder receber essas coisas santas. Só que, irmãos, não ache que são métodos ou são maneiras que vão nos santificar. A gente viu essa semana que a lei, ninguém consegue justificação por meio da lei. Então, até em Gálatas fala, né? Você, por acaso, foi justificado, você foi salvo pela lei de Moisés ou foi por Cristo crucificado na cruz? Então, irmãos, que maneira a gente vai conseguir ser santificado? É por leis? É por ensinamento? É por doutrina? Ou pela fé? É pela fé. Então, o segredo, irmãos, da gente também ter esse coração de santificar, é a gente buscar também ouvir mais a palavra. Amém? Ouvir com fé a palavra. Então, irmãos, a gente precisa ouvir com diligência e também praticar com diligência. Amém? Ou melhor, com entusiasmo, né? Então, irmãos, a gente, até comentei com Israel, né? O Senhor, Ele não quer de nós, irmãos, servos capazes, ou servos puros, santificados, que acham que não tem pecado algum, mas o Senhor quer só um povo que ouça a sua voz com diligência e pratique. Irmãos, o Senhor não é um Deus que impõe muitas condições. Na verdade, só existe uma condição, né? Que é estabelecida lá em Êxodo, né? Êxodo 9:19, que fala assim, é só ouvir diligentemente minha voz e praticar. Assim tu serás reino de sacerdote, nação santa. Então, irmãos, se ouvir e praticar, você assim será reino de sacerdote e nação santa. Então a gente conseguirá servir o Senhor de forma adequada. A gente também irá se santificar pelo fato de a gente estar ouvindo a palavra. Então, caminhos, irmãos, é apenas ouvir e praticar. Amém? Não é mais do que isso. Senhor Jesus. E falando sobre santificação, né? Eu queria entrar até um pouco no sentimento do alimento diário de quarta-feira. Senhor Jesus. Que fala que o tema, né? Adorno incorruptível. Senhor Jesus. Para finalizar. 1 Pedro 3, amém? Senhor Jesus. 1 Pedro 3, versículo 3. Ele fala assim: Senhor Jesus, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisados de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Irmãos, eu tenho até medo de falar isso daqui com as irmãs, né? Mas isso daqui é uma expressão dada para toda a igreja, né? A gente vê que a preocupação de Pedro aqui, quando ele fala, é que o Senhor ele não está preocupado com um penteado bonito, uma boa maquiagem, uma boa aparência. Ele está preocupado com o coração, né? E a gente vê que o coração a respeito ao homem interior. E é até interessante esse sentimento, irmãos, que a gente vê até o sentimento da segunda-feira, que ele fala sobre o campo de batalha e aqui ele novamente fala sobre o coração, né? E ele fala que o coração, ele precisa estar de uma maneira incorruptível. Então, irmãos, a gente tem recebido uma semente que é incorruptível, que é a palavra do Senhor, né? Senhor Jesus. Então, o segredo, irmãos, para a gente poder ter uma vida conjugal adequada, é a gente ter um espírito manso. Mas isso só será possível se a gente for trabalhado por meio da palavra. Esse é o segredo da gente ter um espírito que agrada ao Senhor. Então, Israel até compartilhou essa semana lá no CEAP, que no começo da vida da igreja, há muito tempos atrás, irmãos,
as irmãs, elas reuniam com o véu em cima da cabeça, né? Só que o irmão Dong, ao longo do tempo, ele enxergou que aquilo dali de nada servia se aquele véu estivesse sobre a cabeça delas e elas não estivessem sendo submissas a seus maridos em casa. Então, irmãos, o Senhor ele não está preocupado em si com a aparência, com a doutrina, com a lei, ele está preocupado de como está o nosso interior, de como está a nossa vida dentro de casa, né? E esse sentimento, ele fala, na quarta-feira, ele ainda fala sobre Sara, né? Irmãos, a gente tem que tomar cuidado para que no nosso casamento a gente não seja um impedimento para que o nosso cônjuge possa servir ao Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, a gente se preocupa muito com as nossas necessidades, com a necessidade da nossa vida, com um certo tempo de qualidade, e a gente acaba freando aquele que está ao nosso lado de servir ao Senhor com prioridade, né? A gente viu que o ponto 1 da imersão hoje aqui que o Joaquim leu, fala que a gente precisa se doar ao Senhor com prioridade. Então, muitas vezes, eu até compartilho isso com a Daça, né? Daça, enquanto o Senhor for prioridade da minha vida, não me freie, porque o Senhor, ele necessita desse serviço. E o alimento diário também trouxe, né, irmãos, um sentimento interessante, né? Ele trouxe para nós que o marido e a mulher, embora a salvação seja individual, eles compartilham do fruto um do outro. Então, muitas vezes a gente vê o marido estando lá comprometido com as coisas do Senhor e a mulher em casa. Mas, irmãos, não quer dizer que ela não está recebendo bênção disso daí, que ela não está recebendo fruto disso daí. Enquanto ela está em casa cuidando dos seus filhos, o marido ele sente a segurança de poder resolver as suas coisas, dele poder servir ao Senhor. Então, esses frutos são frutos compartilhados, irmãos. São frutos que serão lembrados pelo Senhor quando chegar o fim, né? Então, irmãos, a gente precisa ter esse coração. Ó Senhor Jesus. E para concluir, que o horário foi bem breve mesmo, eu queria que a gente abrisse a imersão, o ponto 4 de hoje. Amém? Isso daqui eu quero que os irmãos leiam com o coração. Amém? Senhor Jesus. Amém? O ponto 4 ele fala assim, está na igreja em Sapé, logo no começo das mensagens. Quem ama a vida e quer ver dias felizes no casamento, no ambiente de trabalho e no viver da igreja, ouça isto. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ouça isto. Ouça isto. Amém. Ó, tá ouvindo não, é? Ouça isto. Ó, agora pode falar para ele, refreia a sua língua do mal. Todavia, amém? Ó, irmãos, esse ponto aqui é muito bom da gente falar para o próximo, né? Mas esse ponto é principalmente para nós. Amém? Senhor Jesus. Todavia, se inculcarmos no coração a palavra do Senhor, nossa boca falará do que o coração está cheio. Senhor Jesus. Então, irmãos, para finalizar, eu queria contar a minha experiência como casado, né? Esses dias, a minha experiência nesses últimos 6 meses tem sido bem detalhista, né? Porque a gente serve muito ao Senhor, né? Então a gente vive sempre, vamos dizer, de certa forma, ocupado. Só que uma coisa que eu ganhei muito é o cuidado que eu devo ter em respeito à minha língua e a forma que eu falo com a Daça. Porque, irmãos, muitas vezes a gente deixa se levar por aquele lado da alma que está tendo conflito com Satanás, que está sendo disputado por Satanás. Às vezes as preocupações da vida, o estresse, preocupação com o menino, preocupação com o sustento, com o trabalho. Então vai acontecendo essa guerra no nosso coração e quando a gente chega a hora da gente falar, a gente acaba atacando e maltratando uns aos outros. E isso tudo porque o nosso coração está em guerra. Então, irmãos, eu percebi no meu casamento a importância de eu ouvir mais e de me calar mais, né? Da gente saber literalmente morrer. Irmãos, não é morrer porque uma pessoa está certa ou porque outra está errada, mas é uma questão de vida, né? Se o que eu falo não vai produzir edificação, então não precisa eu falar, né? Irmãos, isso é o nosso viver um com os outros. A gente vê que aqui é um ambiente de trabalho, não é só no casamento, é no ambiente de trabalho, aonde eu estiver, irmãos. Eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu falo. E digo mais, irmãos, essa semana mostrou também para nós que a maioria das pessoas serão ganhas não apenas, irmãos, por aquilo que a gente fala, mas por nossas atitudes. Irmãos, tem muitas pessoas que a gente não conversa no dia a dia, mas tem muitas pessoas que nos veem no dia a dia. Então a gente precisa tomar cuidado também com a nossa postura, com o nosso comportamento. Em Tito 2,8 fala assim, né? Linguagem sadia e repreensível,
para que o inimigo não tenha nada a dizer sobre o seu respeito. Então, irmão, o segredo é a gente ter uma linguagem sadia, amém? Porque se a gente tiver uma linguagem sadia, o inimigo ele não terá o que falar de nós, ele não terá de onde nos envergonhar. Então, eu percebi que quanto mais, irmãos, o que eu falo é para edificação, mais vida eu colho no meu casamento, né? E eu falo para vocês, mesmo a gente estando dentro do CEAP, mesmo a gente tendo uma vida comprometida com o Senhor, a gente tem essas necessidades e tem essas guerras diariamente. É por isso que a gente não pode confiar na nossa capacidade ou na nossa experiência. A gente precisa confiar na palavra do Senhor. Amém? Senhor Jesus. E para finalizar novamente, porque não poderia deixar de falar isso não, né? Mas a sexta-feira, ela usou o versículo de Eclesiastes 4 que fala assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Esse versículo sempre é interessante, irmãos, porque ele começa falando de 1, depois ele vai para 2, depois termina em 3. Então ele fala assim: se alguém quiser ferir a Hadassah, vai ter que se ver com Jonathan. Mas quando for se ver com Jonathan, já não vai ser os 2, vai ser 3. Então quem é esse terceiro, né, irmãos? Esse terceiro é o próprio Senhor, né? Então eu me lembro muito da experiência de Daniel, dos amigos de Daniel na fornalha, né? Quando eles olharam para dentro da fornalha, eles tinham enviado 3 homens. Mas quando eles olharam, eles viram 4. Porque quem estava ali? Estava o próprio Senhor. Então, irmãos, às vezes na nossa vida humana, a gente olha o casal, vê ele tendo dificuldade, e às vezes a gente enxerga até um como problema do outro, né? Mas essa é a visão humana que a gente tem das coisas. Um casal que serve ao Senhor, um casal que tem o Senhor como cabeça, irmãos, quando o inimigo olha para esse casal, ele não vê os 2, ele vê o Senhor. Amém? Ele vê 3. Então, irmãos, a gente precisa fortalecer o nosso relacionamento a ponto que, quando o inimigo olhar para nós, ele não veja o homem natural do Jonathan, o homem natural da Hadassah, mas que ele possa ver o Senhor constituído nos 3. Senhor Jesus. Amém. Foi breve o tempo, mas é isso aí. Amém. Vai ter que compartilhar? Como é? Pequenos grupos, né? Amém.